A lembrança mais profunda que eu tenho do meu pai é o símbolo de caráter, de honra, de garra, de um forte trabalhador, aquele nordestino que foi criado sem pai e que teve que enfrentar a vida numa época muito mais difícil do que hoje, né? Meu pai, ele contava muito uma história que minha mãe está viva, meu pai já se foi, né? Mas a minha mãe está viva e tem uma história que eles contam quando eles foram para São Paulo. Ele falava que levou, a primeira vez que foi para São Paulo, levou uns 15 dias para chegar lá, entendeu? Por conta de dificuldade mesmo da época, né? Dificuldade de transporte, dessas coisas todas. Ele fala muito do trem, andava de trem. E foi metalúrgico, né? Sofreu pra caramba lá em São Paulo, como é a história de muitos que saem do Nordeste em busca da felicidade no sul do país, né? Em São Paulo e tal. E quando se fala disso, do nordestino, de ir para São Paulo, o meu pai, ele viveu essa experiência, né? De construir o sonho americano em São Paulo, né? E quando ele falava dessa jornada até chegar em São Paulo, para mim era como se fosse uma linda história que eu gostava de ouvir sempre, de garra, de vontade, né? De uma fé muito grande. E aí tem outra história que ele conta, que chegou o momento de vir embora, não dava mais São Paulo, não dava mais. Uma das minhas irmãs, eu sou o filho caçula, então a minha irmã mais velha estava mais ou menos ali com 8 anos de idade, 9 anos, a minha mãe fala, e ela faleceu em São Paulo. E isso eles vivendo lá numa situação muito difícil, muito precária. Acabou que, vamos embora para o norte de novo. Ele fala norte, né? Vamos embora para o norte, que é o Nordeste. E aí nessa viagem de volta, já sem condições, apenas com o dinheiro mesmo do transporte ali, do ônibus, a minha mãe fala que aconteceu uma tragédia, né? No meio do caminho, a mala do ônibus se abriu e caiu algumas coisas que vinham na bagagem, né? No bagageiro do ônibus. E essas algumas coisas que caíram, entre elas, estava toda a mudança, é até engraçado, toda a mudança do meu pai e da minha mãe, né? Enfim, o famoso, os mulambo, né? Caiu tudo. Então, eles chegaram aqui no Nordeste sem nada. A minha mãe fala só com a roupa do couro. Só com a roupa do couro. Mas como a minha mãe era muito ativa, e sempre foi, né? Hoje é uma senhora de 80 e poucos anos e hiper mega pau é ativa. Então, o meu pai foi mais um, juntamente com a minha mãe, que foi para São Paulo para buscar o sonho americano brasileiro, né? Aquela coisa, vamos para São Paulo, construir a vida e tal. E não foi bem por aí. Quando volta, no meio do caminho, o ônibus que eles vinham, o bagageiro se abre de alguma forma nos buracos da estrada, não sei como foi isso, que caiu algumas coisas que estavam no bagageiro, entre estas coisas, toda a mudança que o meu pai e minha mãe traziam. Então eles chegaram aqui no Nordeste zero mesmo. A minha mãe fala que foi com a roupa do couro. Então o sonho americano que o meu pai e a minha mãe almejava tanto conquistar em São Paulo, acabou ficando no meio do caminho, né? No retorno, né? Caiu, perdeu literalmente. Aí a minha mãe fala que ficaram zero, né? Mas a minha mãe, ela era muito ativa e sempre foi, né? Hoje ela tem 80 e poucos anos e ainda é muito ativa. Ela conta que enquanto meu pai ia trabalhar na metalúrgica, ela lavava a roupa para outras pessoas, entendeu? Isso sem que meu pai soubesse. Ela lavava a roupa ali para ganhar um dinheirinho. E foi aí onde ela juntou um trocadinho. Quando eles voltam, que perdem tudo no meio do caminho, cai a mudança, perdeu geral, ficaram zero, de repente a minha mãe agora usa o dinheirinho que ela tinha guardado. Aí meu pai fala, onde você conseguiu esse dinheiro? Aí ela conta, né? Não, enquanto você ia, eu lavava roupa para Cicrano, Beltrano, não sei quem e tal, e nisso eu juntei um dinheirinho, e agora é com esse dinheirinho que a gente vai levantar de novo. E acredito, foi disso aí. Então ela sabia costurar,
aquelas máquinas que você fica botando o pé assim, tac, 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 e aí ela conseguiu comprar uns tecidos e fez roupa para todo mundo, né? Para os filhos, que eu já tinha meus outros irmãos e meu pai, enfim, ela construiu ali outras roupas e aí foi começando a vida. Então, o meu pai conta isso, né? Contava isso pra gente, um momento ou outro ali, e eu tinha isso como uma história muito de triunfo. Eu nunca vi isso como uma história de derrota, de tristeza, não. Eu via isso como caramba, vocês são fera mesmo, né? Vocês fizeram isso e tal, e levantaram tudo de novo. Então isso pra mim, sempre que eu passo algum momento difícil, qualquer que seja, acredite, sempre vem esse pensamento no meu cérebro. Cara, meu pai também passou por tanta coisa. Então eu sempre tive meu pai como um símbolo de herói mesmo, de herói de verdade. Misturado com honra, com caráter, com ética, com respeito. Ele sempre estava comercializando, sempre estava comprando alguma coisa, vendendo. Então a gente morando no sítio, ele comprava castanha daquela região dali, entendeu? Comprava castanha para vender depois mais caro, aqueles outros depósitos maiores. Comprava milho, feijão. Foi aí onde eu desperto, né, ao longo da minha vida, com 9, 10 anos, que eu já falei sobre isso, a paixão pela venda, a ganhar dinheiro com a venda. Então tem uma raiz que vem daí, vem do meu pai, né? Porque depois que eles vieram do sul, de São Paulo, vieram para o Nordeste, meu pai não foi mais funcionário. Ele decidiu ser uma pessoa livre, vivendo da subsistência familiar mesmo ali do sítio, numa época muito remota. Então o meu pai para mim é esta figura, momento ou outro que a gente estava juntos, conversando, ele com outros amigos ou fazendo um negócio, eu sempre presenciei muito a questão do certo não pode dar errado, entendeu? Essa frase ela é muito forte para mim porque era o que ele mais dizia e era o que ele mais pregava. O certo não pode dar errado. Então, o meu pai era o tipo seguinte, se ele falou, tá falado. Mesmo que daqui para ali, poxa, vou perder dinheiro nisso aqui, não. Sabe, o valor da palavra mesmo, ele não se permitia a passar por uma situação deselegante de dizer, mas, sabe, mudou, não sei o quê. Não, palavra dita, palavra cumprida. A palavra chegava a ser muito mais poderosa do que um contrato assinado em cartório. Entendeu? A palavra de um homem. E isso eu carrego com muito orgulho. Então, esse exemplo de superação, de conquista, este da mudança, é um que fica mais nítido na minha mente. Mostra que, poxa, se meu pai, minha mãe, numa época muito difícil, conseguiram superar isso, e tem outros momentos também, né? Ficar lembrando aqui é muito assunto. Eu lembro de uma época que eu tinha mais ou menos uns 16 anos, aconteceu uma seca muito grande no Nordeste, muito grande, e afetou nossa região, né? E a nossa terra é pequenininho, é pequeno, mas o meu pai tinha ali mais ou menos umas 12 ou 14 cabeças de vaca, vamos falar assim, gado, né? Boi. Tinha umas 14. E nessa seca, a gente foi forçado a vender quase tudo num preço muito barato, né? Porque alguns já tinham caído, já tinham morrido. E eu lembro dessa cena onde e era eu que ficava ali, que eu sempre gostei de mexer com os bichos. Eu sou filho caçula, então eu que cuidava mesmo dessas coisas. E eu cheguei e falei pro pai, poxa, vendeu tudo, acabou, e agora, né? E eu falava o nome das vacas, porque no Nordeste tem isso, você tem o nome das vacas, sabe? A amarelinha, a estrelinha, né? O boi preto, sabe? A parede de boi, falava muito isso. Né? E dava-se os nomes, entendeu? Eu lembro de uma parede de boi que era o nome dos boi era Aliança e Lembrança. Aliança, Lembrança, era uma parede de boi, pra puxar carro de boi mesmo, arada, essas coisas. E teve que ir tudo nessa época aí da seca. E eu falei para o pai, poxa, agora a gente só ficou com a pretinha. A pretinha era uma vaca que tinha um bezerrinho. Essa cena é muito nítida na minha mente. E ele falou assim, não tem problema. Ficou uma. Já a gente tem tudo de novo. Entendeu? Então, esse espírito de, sabe, é vivendo a vida. Vivendo a vida mesmo e acordava cedo,
dormia cedo também, né, para acordar no outro dia muito motivado, porque o pessoal do sítio é assim, né, dorme cedo, acorda muito cedo e é pegado ali com todas as forças, com fé, com coragem. Então isso me lembra muito em situações que, qualquer situação que eu viva de dificuldade. Eu sou o filho caçula, então eu não vivi um momento mais difícil, vamos se falar, na época dos meus irmãos mais velhos, né? Que foi uma outra época. Então eu sou de 81, eu nasci em 81, eu já sou o caçula e sou de uma época mais moderna, vamos falar, mais, né? Já surge a tecnologia, já surge algumas coisas, né? A televisão, né? A televisão preto e branco, que era numa bateriazinha que a gente assistia, tá entendendo, que não tinha energia. E o meu pai, ele é um outro símbolo muito grande para mim em questão de fazer o bem à sociedade, né? Ele era muito de um espírito associativista, cooperativista, né? Isso fica muito claro com as provas que nós temos hoje mesmo. Por exemplo, o nosso terreno é pequeno, o meu pai conseguiu trazer para o sítio uma associação comunitária, né? Lá atrás, essa ideia da associação comunitária. Eu lembro de uma música que ele cantava com os vizinhos ali do sítio, que era a gente unido, a gente vence, né? Então, se a gente pensar positivo, o progresso vem. Tinha uma música que eles cantavam, era um versozinho que eles cantavam, falavam disso, né? Se a gente tiver unido, o progresso vem e tal. Então, ele tinha muito esse espírito e ele doou parte do nosso terreno, que já é pequeno, ele doou para fazer o salão comunitário, a associação. Ele não só doou o terreno, como também investiu com um pouco que tinha para levantar aquilo ali, né? Porque tinha que levantar as paredes, construir aquilo ali. Então, meu pai foi essa pessoa na sociedade. Então, ele trouxe o salão comunitário, trouxe a escola da comunidade, do sítio, né? Porque era o famoso grupo, o grupo escolar. Então, na época não tinha essa coisa de prefeitura tão envolvido assim. Era um grupo escolar público da prefeitura, mas foi o meu pai que doou o terreno também, do lado inclusive do salão comunitário, para a construção do grupo, para atender ali a criançada, né? Inclusive eu e meus irmãos, a gente estudou lá, era do lado da nossa casa. Era um grupo escolar que até hoje ia até a 4ª série. Meu pai era muito isso, tipo assim, alguém quebrou o braço, alguém está passando por uma dificuldade, alguém precisa de uma testemunha para tentar se aposentar. Então eu venho desta raiz aí, né? Até porque eu sou o caçula e eu estava sempre colado com meu pai. Eu gostava muito disso tudo. E gosto até hoje, é tanto que eu também dei continuidade, né? Participo hoje de várias entidades filantrópicas e vem daí. Então meu pai contribuiu muito. Ele praticava justamente, fazia mais do que o que se pedia, do que era para ser feito. Ele sempre estava preocupado no contexto geral, com toda a comunidade, com todo o sítio. E aí, olha, salão comunitário, a escola, que é o grupo escolar, ele não era partidário, não era político partidário, mas tinha toda uma influência política também. Os políticos sempre, na época política, os políticos apareciam e eles iam onde? Na casa do seu Aristides, no salão comunitário. Meu pai foi o presidente fundador, criador do salão comunitário, da escola. Então isso acabava sendo meio que o centro daquele sítio, entendeu? Aquele sítio distante, mas que ali era o centro, ali era onde acontecia as festas de Natal, ali era onde acontecia, sei lá, qualquer cultura que fosse. Eu lembro muito do reizado, guerreiro, essas coisas folclóricas, acontecia muito lá. Meu pai sempre ele trazia isso para causar entretenimento com a turma. Tinha uma tal de uma cantoria, que era 2 violeiros tocando. Eu gostava mais daqueles violeiros tocando, sabe? Ficavam fazendo verso, aqueles caras do pandeiro. Então ele trazia muito isso, ele vivia isso. E ele conseguiu, né, realizar um sonho de todo o sítio, que foi, na verdade, 2 sonhos, que foi a água encanada, porque era distante, isso era um sonho muito distante. Então ele conseguiu, junto com a comunidade, fazer a força maior, junto com o poder público, trazer a água encanada para toda aquela região, entendeu? E chegou o ponto de
Eu lembro um político, não vou citar o nome aqui, falou assim, a gente consegue, mas tem que cavar. Então aquela máquina para cavar para colocar os canos. Aquilo custaria caro, porque era quilômetros. É fazer aquela vala para colocar o cano. E aí meu pai reuniu com a turma, com os outros homens ali do sítio e tudo, e cada um ficou responsável por cavar a frente do seu terreno, na estrada. Entendeu? E aqueles outros que não estavam ali tão próximo do terreno na estrada, mas vinham ajudar. Então isso foi muito bacana, isso foi muito bacana. Eu lembro os homens cavando, todo mundo unido, para trazer a água encanada. Então meu pai foi figura muito importante nisso aí, trazer água encanada para o sítio. E a outra situação. E aí fica bem claro, né, a importância do network. A importância de sozinho você não consegue. A importância de estar em equipe. A importância de estar em grupo, estar em time, com a mesma ideia, com o mesmo sentido. Consegue-se. Isto já está definido, isto já é fato. Consegue-se mesmo. A partir do momento que tem um time reunido com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, vai doer, vai ser doloroso, porque foram anos disso, até conseguir essa água encanada, entendeu? Foi anos, mas conseguiu. A outra situação bem interessante que aconteceu foi a energia elétrica. Trazer energia elétrica naquela época para o sítio foi um outro sonho assim, sabe? Absurdamente. A água foi o mais incrível, né? Porque a água em uma região que não tem poços artesianos, não tem. O abastecimento era a água da cisterna ou do barreiro, da barragem. Então, nem rios de água doce corta lá. Então era uma situação difícil. E aí, o outro sonho, trazer energia elétrica. Esse daí foi fenomenal. Inclusive o terreno lá que ficou os postes, muitos postes que veio nas carretas, né? Foi lá na minha casa, lá em frente. Entendeu? Chamado terreiro, lá no terreiro mesmo. Os postes que vieram, né, da rede elétrica ficaram todos lá na frente da nossa casa. Justamente porque era lá que o pai era uma pessoa que estava ali, vamos, junto com a equipe, né, junto com os amigos, os outros pai de família ali daquela região. Então, essa figura do meu pai eu tenho muito como um símbolo de que, poxa, é esses passos que eu quero seguir. Teve muitos outros eventos que ficaram marcados, né, que meu pai era muito envolvido com isso, no sentido do cooperativismo, todo mundo junto, sabe? Então ele buscava muitas situações para favorecer aquela região, aquele sítio, desde máquinas para bater feijão, bater milho, que era para triturar, né? Arados, bois para puxar arados, tudo isso da comunidade, entendeu? Teve uma época que eu lembro também que ele conseguiu, foi na época da cólera, teve um negócio da cólera que foi bem forte, a cólera, cuidado com a cólera, teve toda uma campanha contra a cólera, foi tipo uma pandemia. Então meu pai conseguiu naquela época, junto ao poder público, filtros de barros para todo aquele povo do sítio. E a gente distribuía aqueles filtros de barros, entendeu? Aqueles filtros, colocava água, tem duas velazinhas e tal, tinha a torneirinha, tomava água filtrada. Isso era justamente na campanha contra a cólera. Então eu tenho meu pai como este farol. Sempre tive e voltei, mesmo ele não estando mais conosco, já se foi, já faz alguns anos, mas isso é muito importante na minha vida e eu sempre lembro que você pode sim contribuir, fazer parte de uma construção de vida, dar continuidade à vida no meio que você vive, seja onde for, e que vai ter dificuldades, vai passar por desafios. Eu vi muitas outras situações que nem todo mundo ali daquela região apoiava geralmente as ideias, sempre tinha alguém que ficava do contra, mas no final das contas tudo era resolvido e a ideia era ter uma melhoria para todo mundo em coletividade. Então, independente do lugar que você mora, não importa a área geográfica, é muito possível, é só você querer, você torna este lugar um lugar melhor. Com as pessoas que estão ali ao seu redor, a partir do momento que você tem esse sentimento. E eu aprendi muito isso com meu pai, né? Ele trazia o pessoal da Emater, ele trazia melhorias para ter uma melhor cultura de cultivo da terra, entendeu? Construção de
curvas de níveis nas terras, porque as terras íngreme e tal. Então eu lembro muito disso, dessas vivências todas, porque eu me criei ali, na cola, filho caçula, né? Então tinha esse apego todo, colado com meu pai. Aprender com exemplos, este era o método do meu pai. Ele não chegava e ficava falando, não. Tipo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, não. Era exemplo mesmo. Ele era na prática, na vivência, entendeu? E os resultados acontecendo. Então, é a partir daí que fica bem claro na minha vida a importância de ter um mentor, ou vários mentores. Meu pai foi o meu primeiro mentor, entendeu? E aí surge tantos outros mentores, mas se você não tem alguém que você possa confiar e que já trilhou um caminho, que já viveu experiências boas, ruins, não importa, mas que está ali para o bem, em coletividade, e que esta pessoa tem um interesse maior em te ajudar, em ver o seu sucesso. Então meu pai foi e será sempre este mentor na minha vida, que carrego esses ensinamentos, não é, muito claro na minha mente todos os dias, todos os dias. Eu passo depois por uma situação muito difícil, que é quando eu me torno maioridade, né, 18 anos. Então esse espírito de querer ganhar o mundo e tal. Chega um momento que eu completo 18 anos, não é? Vivendo ali no comércio, eu já fazia negócio, já comercializava e eu queria viajar o mundo. Eu sempre tive esse espírito de viajar, de viver o meu sonho e tal. E eu consegui, né? Eu consegui em um verão que nós estávamos passando. Eu falei assim, não, quer saber? Porque quando é no inverno você trabalha mais no sítio. No verão você já está mais de boa. E aí eu cheguei nesse verão e falei, eu vou embora. Eu vou dar uma viajada, depois eu volto. E apareceu uma oportunidade e acabei fazendo uma viagem onde eu passei uns 2 anos longe do meu pai, da minha mãe, trabalhando, vivendo a minha vida. E eu volto para casa em uma hora mais difícil. Foi quando meu pai veio a falecer.